Narrativas Compartilhadas tem o prazer de continuar ouvindo Edgar Matiello Júnior. Agora, no segundo bloco, ele vai falar a respeito a partir da sua adolescência. Ele contou sobre a infância no bloco 1 e agora vai fazer a narrativa a partir da adolescência dele. Então, com a palavra, o Edgar. Então, vamos lá. Agora, esse momento importante da vida de qualquer pessoa, né? Essa adolescência. Então, em torno dos meus 14, 15 anos, eu comecei a me dedicar mais a ser um jogador de futebol. Então, um menino que vinha de uma família que não era pobre de maré de si, não era isso, né? Mas condições limitadas de vida, né? Então, o sonho de ser um jogador de futebol, que é muito atual ainda no Brasil, também fazia parte do nosso imaginário, uma possibilidade de ascender, de sair de casa, mas muito menos pela riqueza, isso é verdade, pensando agora, né? Muito menos pela riqueza, acho que nem passava, na verdade, acho que nem passava pela nossa cabeça isso, é interessante. O que a gente queria mesmo era jogar bola, né? E aí tinha o time do coração, tinha o São Bento na cidade, mas eu era corintiano, sou ainda, né? E daí aquela vontade tremenda de um dia poder jogar no time do coração, marcar o gol no final do campeonato, era isso que nos regia. Então os meninos da nossa época, nossos colegas, a gente jogava de tudo na rua, bolinha de gude, peão, fazia pega-pega, tudo quanto é brincadeira a gente fazia, né? Mas, inclusive nos trilhos lá da FEPASA. No entanto, o jogo de futebol foi predominante durante um bom tempo nas nossas vidas. E aí isso também começou a me colocar na estrada, né? É interessante isso, porque eu visitava a FEPASA para ver os trens. E aí o futebol nos deu uma possibilidade, o MUG, né? Muita gente deve conhecer, Vanderlei Mug Paz, né? Nós fomos jogar com ele no Clube Montenegro, é um clube de futebol que o campo era no Guadalajara, né? Atrás da sede campestre do Clube Recreativo, não sei se ainda existe por lá. Mas, enfim, a gente ia para lá, jogava futebol e nós tínhamos o apoio de secretarias, devia ser do Estado, para viajarmos pelas cidades, disputando campeonatos, viajando de trem. Então, foi um momento muito importante da vida também. Só que lá pelas tantas, o meu avô disse assim, Edgarzinho, né? O José Matiello, ele disse para mim assim, olha, você já tem 16 anos, precisa tomar um rumo na tua vida. E o futebol não vai ser aquilo que vai. Já estava meio que escrito, né? Você não vai muito longe com isso, a gente precisa imediatamente tomar providências para a tua vida, né? Hoje eu olho para isso e lembro que era um senhor de já 70 e poucos anos na época, e é claro que ele via que ele não ia estar ao meu lado o tempo todo, né? Então ele queria ajudar que eu tivesse alguma autonomia, inclusive profissional e financeira. Então, com 16 anos, com a ajuda de familiares, inclusive, eu fui trabalhar num banco importante da cidade, um grande banco privado da cidade, né? Na cidade. E aí, com 16 anos, eu larguei o futebol a ponto de não querer mais nem assistir jogo de futebol, né? Foi um período em que, olha, se não é para ser, então deixa para lá. Então, eu parei de assistir jogo, de torcer e assim por diante. E me dediquei durante 4 anos para trabalhar no banco. Isso foi simultâneo com o ensino médio. Com 16 anos eu entrei no banco e 16 anos eu entrei no ensino médio no Getúlio Vargas. Aí eu fui ser estudante, né? Educando desse professor aqui que está anotando coisas aí que devem ser importantes, né, Roberto? Deve ser muito importante as coisas que eu estou falando aqui, né? Até o último ponto e vírgula. Olha lá, Roberto. Então, aí eu conheci você e outras personalidades assim, que fizeram muita diferença, porque a adolescência é mesmo um período de estremecimento, né? Muitas dúvidas e nos mais diferentes segmentos e dimensões humanas. Então, que bom que eu estudava à noite, que bom que eu tinha que pular o muro da escola para poder entrar e fazer a primeira aula, porque eu tinha uma autorização da escola, na escola municipal, né? Eu tinha autorização para chegar 10 minutos atrasado, só que o banco me prendia o tempo todo. Eu tinha que sair correndo de lá, tinha que dar um jeito de sair do banco, né? E aí eu ia correndo
trocando de roupa, que não era a roupa exatamente, não era a roupa exatamente que eu trabalhava, a roupa da escola, né, o uniforme, e daí eu ia correndo, suado, chegava na aula e 11 minutos atrasado, não podia mais. Então eu tinha um jeito de pular o muro para poder estudar. Se isso acontecia ao contrário, lá no ensino fundamental, às vezes eu pulava o muro da escola para gazetear a aula, né, para matar a aula. No Getúlio Vargas virou o contrário. Eu pulava o muro para entrar e eu tive a grata satisfação de, no período do Visconde e no Getúlio Vargas, no ensino médio, tem um amigo que perdura até hoje, que eu tenho um amigo em comum também, que é o Newton, né? Newton Mário dos Santos. Era um amigo que, quando eu não conseguia pular o muro, quando eu chegava muito atrasado, ele copiava a matéria, lá não tinha Xerox na época, né? Não tinha computador na época, ele copiava a parte e me entregava a matéria para que eu pudesse recuperar de alguma forma. Então são coisas muito marcantes que a gente viveu. E eu queria destacar também 2 fatos, um deles tem a ver contigo, né? Mas o primeiro é com o professor Newton. O professor Newton era um professor de educação física que dava aula para a gente no sábado de manhã. Quem trabalhava não podia fazer aula de manhã e à tarde durante a semana, né? Então, no final de semana, no sábado de manhã, ele concentrava todas as aulas da semana para quem precisasse. E aí íamos nós lá no sábado de manhã, chova ou faça sol, chover se eu fizesse sol, e aí teve um momento ali que foi marcante até hoje, né? Que foi assim, como eu jogava futebol e achava que eu jogava bem, né, que eu já estava num nível assim, que eu já podia escolher minha equipe, né, pelo menos na escola, teve um lance ali que eu quis pegar a bola do coleguinha, só que eu fiz uma falta muito agressiva, posso dizer até violenta nele, né. Eu quis pegar a bola dele de qualquer jeito, a bola para mim era mais importante do que a vida do meu amigo naquele momento. E o professor Newton correu na minha direção, ele falava muito pouco, ele foi na minha direção, eu tenho 1,69 m, ele devia ter menos do que eu. Ele de baixo para cima olhando disse assim, nunca mais faça isso. E aí eu quis argumentar com ele, ele disse assim, nunca mais faça isso. E aí, Roberto, eu tinha 16, 17 anos, eu nunca mais fiz aquilo. Eu nunca mais fiz aquilo. Né? Eu entendi, mais uma vez, o que é ter um bom professor na tua vida. Aliás, é bom recordar, né? O meu avô, José Matiello, ele sabendo que a vida dele não se prolongaria até 120 anos, né? Ele queria viver até os 100. Não foi possível. Ele me dizia em todas as circunstâncias possíveis, ele dizia assim, para mim e para as pessoas que ele encontrasse, né? Ele dizia assim, ó, eu falo para você, Edgarzinho, estude, Edgarzinho, estude, para que você não dependa nem de Pedro nem de Paulo. Né? São ensinamentos assim que a gente não esquece. Né? Então, o professor Newton, nunca mais faça isso. Eu nunca mais fiz aquilo. Eu entendi com aquelas coisas que o ser humano tem, mesmo de pouca idade, né? Orgulho e vaidade no início, eu entendi que eu poderia fazer aquilo. Passado um tempo, eu entendi que eu não deveria, não poderia. Aquilo era uma atitude desumana. Então, eu fui entendendo que o esporte era mais do que aquilo que eu sempre pensei. A bola não é tão importante, o jogo não é mais importante do que um companheiro teu, do que uma pessoa, do que um ser humano. Né? E aí, eu ainda tinha as minhas inibições, Roberto. Eu já estava mais brincalhão, eu já tinha viajado o estado de trem, eu já jogava futebol, já era um dos que escolhiam a equipe, né? Já tinha passado no Getúlio Vargas, trabalhava em banco, né? Mas eu fazia um esforço danado para poder me comunicar. Né? Aquela coisa da intimidação ainda falava muito forte. Lá pelas tantas, um professor de português e literatura, não sei se era esse o nome da disciplina, um professor de português e literatura, ele tinha uma estratégia de aula que era o seguinte, né? Pelo menos em algum tempo dos 3 anos do curso que eu fiz, né? Que era auxiliar de laboratório de análises químicas, né? E tinha uma formação em disciplinas de humanas fantástica ao mesmo tempo, né? Nós éramos muito bons para o laboratório e também nas disciplinas de humanas, né? Então esse professor que está aqui na nossa frente, ele tinha uma estratégia que era assim, olha, nós vamos falar de Camões, ok? Vamos falar de Camões. O período da literatura, nós vamos ver
os textos dele, nós vamos... e ele pegava o livro, ia à frente e lia para que todos nós entendêssemos que ler não é juntar letras e palavras, né? Ler significa colocar o seu coração, a sua memória, a sua vocação, a sua verdade nos textos. Um texto não será lido da mesma forma duas vezes. E o mesmo texto não será lido de forma nenhuma por pessoas diferentes. E ele era muito marcante nisso. Ele tinha um jeito muito característico de ler aqueles textos que eram empolgantes, que nos encorajavam. E aí nós fomos fazer encenações teatrais daqueles períodos, e um deles, para mim, foi um divisor de águas, né? Nós lemos períodos e autores, né? Nós interpretamos, um coletivo nosso interpretou, atuamos com Luiz Fernando Veríssimo. Aí você me corrija se estiver errado, né, Roberto? Luiz Fernando Veríssimo. Certinho, é isso. E ele tinha o analista de Bagé. Isso. Né? Então, o que foi interessante nisso de novo para mim, né? Nós ensaiávamos muito com pessoas que a gente escolhia, eram grupos que a gente podia escolher. Eu não lembro dos detalhes, mas para mim é evidente isso hoje, né? Porque eram pessoas que já tinham uma grande amizade, admiração, e que a gente tinha muita afinidade para trabalharmos juntos, inclusive de horário. A gente se dispunha a fazer as coisas nos horários mais estranhos possíveis, feriados, à noite, finais de semana, na casa de um, na casa de outro, né? Conheci a casa de muitos colegas em virtude dos ensaios de teatro. E daí, nessa do Luiz Fernando Veríssimo, uma coisa que me marcou foi essa, né? Eu estava tão seguro em interpretar, para além daquilo que eu fazia no Visconde, que era pegar um texto pequenininho, 2 ou 3 parágrafos, estrofes, ir lá na frente, hasteando a bandeira e tal, nós íamos num teatro, o Teatro do Getúlio Vargas, para um adolescente. Para mim aquilo era um Maracanã lotado, né? Era um palco imenso. Eu gostaria de voltar lá um dia. Eu quero ver como é que é aquilo de novo, né? Não sei se ainda está do jeito, se teve reformas, mas o fato é que aquilo era um palco imenso para cada um de nós, né? E aí, nessa segurança que eu devia dar conta daquilo que eu estava me dispondo nesse momento, por um professor querido que nos estimulava, inclusive, né? Então, e como amigos e amigas que eu gostava tanto, um compromisso assumido, uma responsabilidade de todos nós, né? Num dos momentos, a colega esqueceu o texto dela. E aí eu consegui dizer para ela assim, eu já sei o que você vai me dizer. Você vai me dizer que isso. E aí ela se assustou, mas ela continuou de onde ela parou. Então, aquilo é outro marco na minha vida, né? A ideia da generosidade entre os colegas que querem atingir os mesmos objetivos, que são o da formação humana. Isso é de minha experiência. Nós brigávamos, nós fazíamos cada coisa engraçada no teatro. Olha, eu não vou ser capaz de recuperar tanta coisa boa que a gente fez. Eu até hoje morro de rir de algumas delas, né? Mas isso fica para outra possibilidade, quando a gente talvez estivermos todos sem esse computador para nos intermediar nesse contato, né? Deixa para um outro momento. Isso é para você, né, Roberto? Mas eu gostava muito de assistir a peça de outros. Houve a peça Moto Contínuo, inspirada lá na obra de Chico Buarque. Não é isso? Sim, certinho. Então, aí era... O grupo do Marcelo Marra e Elisete Martins, que hoje tem uma escola de teatro no Sorocaba. Olha só. Hoje não, né? A escola tem mais de 30 anos. Minha idade... Se não é mais de 40, mais de 40, acho que já. Eu lembro de algumas pessoas que trabalharam nessa peça, porque ela poderia ter sido reeditada entre turmas, né? Mas teve um grupo que eu lembro o nome dos colegas até hoje, era o Panhol, o Gato, o Winston, né? Eram pessoas que eram mais velhas do que eu, um pouquinho mais, né? Estavam adiantadas, assim, eu era do primeiro ano, eles eram do segundo, terceiro,
E aí ficou marcado a interpretação Francisco. Aí a interpretação que eles deram, para mim, foi muito marcante. E daí eu fui entendendo, inclusive, em que momento da história da humanidade, que momento que o Brasil estava, né? Em que momento que o Brasil político estava politicamente. E muitas coisas podiam ser ditas, muitas coisas não poderiam ser ditas, né? E foi pelo teatro que eu fui entendendo o sentido da música Cálice, né? Por exemplo, cantada lá pelo Milton Nascimento e Chico Buarque, né? Então, são coisas como essas que, de fato, marcam a nossa trajetória. Então, você veja, Roberto e colegas, que eu já passei a ser uma pessoa que falava mais. E falava mais a partir de ensaios, inclusive. E que falava mais a ponto de, em algum momento, não reproduzir os problemas que eu tinha com a minha voz, mas sim usando ela de uma forma minimamente generosa para poder acolher pessoas que também estavam nesse aprendizado coletivo da gente poder se expressar de alguma maneira, né? Então, aquele marco, né? Eu já sei o que você vai me dizer. Né? Olha, isso já faz 40 e poucos anos, né? E está marcado na minha trajetória, tanto quanto aquele professor que colocou o dedo em riste, como aquele professor de educação física na escola e assim por diante, né? Então, são marcos assim, Roberto, do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas pulando o muro para poder estudar, né? É uma alegria poder dizer que eu conseguia saltar aquele muro para entrar e não para sair, né? Então, ótimo. Quer falar sobre o teu trabalho com teatro, para ver se eu me recordo de alguma coisa? Pode, lógico. Deve, pode falar agora sobre isso. Não, você tem alguma curiosidade que eu possa, de repente, me lembrar? Não, eu acho assim, algum momento ali, né, da apresentação, você lembra ou não? Lembro, assim como a gente fazia, eu ensinando com os colegas e tudo. Nós montávamos cenários, tinha o pessoal nosso mesmo que se preparava com a iluminação, tinha efeito sonoro, né, na coxia, tinha o pessoal do apoio que ajudava na troca de roupas, tinha todo um vestuário, né? Era um teatro amador dentro da escola. E você já tem assistido outras peças teatrais, por exemplo, no contexto profissional, ou não? Então, com 16 anos, não. Não. Então, você estava fazendo teatro sem conhecer teatro? Eu conheci teatro a partir dos colegas que me antecederam na própria escola. Sim, entendi. Obviamente, deve ter havido outras experiências no Visconde também. E você acha que ajudou isso tudo para o ensino da literatura? Você acha que foi algo interessante para o aprendizado de literatura também? Ah, sem dúvida. Eu penso que eu já era um bom leitor, né? E com as aulas de literatura e com as apresentações de teatro passaram a ser mais ainda, muito presentes na minha vida, né? Então, eu não assistia a peças de teatro e a partir de então eu passei a assistir. Sorocaba tem isso, né? É uma cidade que tem uma história muito ligada à FEPASA, muito ligada ao tropeirismo, muito ligada às indústrias, né? Na zona industrial, né? No Éden. Tem tudo isso, essa vida dura, né? Essa vida de acordar pela sirene, essa vida de almoçar pela sirene, de ir embora pela sirene, de beijos meia boca, né? Que a gente se despede, tocou a sirene e a gente sai correndo, né? Então, tem tudo isso. Ao mesmo tempo que tinha o Clube União Recreativo, que tinha uma série de campo que dava para 20 mil pessoas assistirem o show. E tinha show praticamente todo mês, pelo menos uma vez por mês devia ter shows muito interessantes, muito importantes, né, para a época. Eu fui ter contato com Legião Urbana, com Raul Seixas, dentro do Clube União Recreativo. E tinham as apresentações de teatro que daí foram fazendo parte da minha vida até que chegasse no Paço Municipal, não é isso? Tem o teatro ao lado, não é isso mesmo? Sim. Então, aí passou a ser... Eu passei a frequentar sempre que eu podia. Todas as oportunidades que eu tinha no teatro na cidade, eu ia assistir. Né?
Infelizmente, hoje o Clube União Recreativo, lá que tinha os grandes shows, né, junto das piscinas, lá, fechado, tá? No centro não se vê quase mais nada também, tanto ali no o Clube União Recreativo, Círculo Italiano, Sorocaba Clube, algumas ações, poucas também, é uma pena, né? E o Teatro Municipal de Sorocaba também, sob reforma, mas não tem, está tudo parado, na verdade, né? Mas isso não é por causa só da questão da pandemia, já está parado há um tempo, e a Casa da Cultura também, tá? Está parado, tudo quase caindo, infelizmente, né? Essas coisas. Então, vamos dar uma pequena pausa agora e depois entra o quê? No ensino universitário, como você Vamos acabou lá. entrando e o que você está fazendo, os porquês, né? Eu Então, fico agora vamos dar pensando, uma como pequena é pausa. que, Oi? fico pensando aqui, né? Como é que eu saí lá da FEPAS, andando pelos trilhos, fui para o Visconde, no Getúlio Vargas e vim parar aqui em Florianópolis, né? Interessante isso. É. Como a vida nos surpreende. Isso, então agora, nesse terceiro bloco, você vai contar para nós agora essa Tá entrada bom. da na faculdade, universidade, e a sua chegada aí na rua, né? E morando na rua, olha só, ele vai contar isso, ele mora na rua é, do Saint-Exupéry, o Zé Perry, né? No Por isso que bairro, no bairro, no no bairro. bairro, no Depois bairro explica, onde depois explica. é, então, o Né? Saint-Exupéry, lá o famoso do Pequeno Príncipe, terra dos homens, voo noturno e por aí afora, aquele grande escritor francês que, na verdade, era um aviador, né? Daí um dos livros dele chamado Correio Sul, porque ele trabalhava no Correio, né? E acabou desaparecendo depois, acreditam, no Oceano Atlântico. Mas, enfim, agora, uma pequena pausa e daqui a pouco voltamos com o bloco 3 com o Edgar Matiello Júnior. Até daqui a pouco, então. Até já. Mas,